Olá, eu sou Jaqueline Ramos, biomédica acupunturista aqui da Clínica Acuvida, e neste ano de 2023 estou completando 10 anos de profissão dentro da medicina chinesa. É um marco na minha profissão e por isso resolvi trazer para vocês um resumo de como foi essa trajetória desses 10 anos de profissão. Bom, quando eu formei em 2013, e assim como toda graduação ou pós-graduação, a gente começa, fazendo a apresentação do trabalho final, e daí eu apresentei um artigo já com o assunto que eu nem sabia que eu ia me interessar tanto, que é a área da saúde da mulher. Então eu apresentei um artigo falando sobre a dismenorreia, a cólica menstrual, como a acupuntura pode ajudar. Então foi um assunto bem interessante. E dando continuidade aí ao meu trabalho, assim que eu me formei, eu comecei a fazer atendimento em domicílio. Então eu ia na casa de algumas pessoas para fazer esses atendimentos. E uma amiga me chamou, me convidou para ir até ao Agarran, que é onde ela trabalhava, para eu poder atender alguns profissionais, até mesmo para servir também como divulgação do meu trabalho. E lá, como não tinha uma estrutura de atendimento para acupuntura, eu comecei atendendo com a auriculoterapia. Então, atendi alguns servidores, amigos dela, e acabou realmente que serviu de divulgação, que eu tenho um paciente que é atendido por mim até hoje. Toda vez que ele precisa, ele busca, foi em vários locais que eu já atendi, ele foi lá ser atendido por mim. Então realmente foi um marco muito importante, me ajudou bastante ter começado dessa forma. E aí logo em seguida, um ano depois, eu abri um consultório pequeno, juntamente com a minha irmã, que é psicóloga, e assim, não tinha nenhum conhecimento de divulgação, então acabava sendo algumas pessoas que eu já conhecia, alguns amigos que me indicavam, alguns pacientes da minha irmã que já tinha uma experiência, já tinha um tempo de trabalho, mas era algo bem informal, não era como hoje uma clínica, realmente era uma sala. Aí depois uma amiga me chamou para substituí-la em uma clínica que ela trabalhava enquanto ela estava hospitalizada, mas eu acabei ficando lá por 4 anos, nesta clínica, trabalhando também 3 vezes por semana. E lá, como o atendimento era um atendimento por convênio, foi uma experiência muito importante, porque realmente a quantidade de pacientes era muito grande, Foi uma parte importante da minha história, mas foi algo que realmente eu não quis dar continuidade, até mesmo porque a gente precisa realmente atender em quantidade. E eu valorizo muito mais a qualidade do tempo de atendimento. Mas eu permaneci lá por 4 anos, tenho contato também com pacientes de lá até hoje, e foi uma experiência incrível. E juntamente também, como não eram todos os dias que eu atendia lá, eu atendi também em uma outra clínica onde era um tratamento específico para emagrecimento. Então tinha a auriculoterapia e a nutrição, que era um tratamento em conjunto. Então eu realizava a auriculoterapia e tinha a consulta com a nutricionista. E o foco lá maior realmente era o emagrecimento. Mas foi uma parte importante, porque foi lá onde eu conheci a que seria a minha futura sócia aqui na clínica, a Rayana, que é nutricionista, e a gente se dava muito bem em todas as conversas que a gente tinha muita afinidade de pensamentos em projetos que a gente poderia realizar. E como eu já tinha essa idealização de criar uma empresa, de criar uma clínica, as ideias foram se juntando, e mais para frente a gente resolveu abrir a nossa própria empresa, que não começamos aonde a gente está aqui hoje. A gente sublocou um espaço, foi uma clínica de um médico que ela já conhecia, então a gente sublocou esse espaço, abrimos a nossa empresa. Foi muito importante, foi durante 6 meses que a gente ficou nesse espaço, e depois a gente realmente resolveu investir no nosso próprio espaço, onde a gente poderia expandir muito mais a divulgação da nossa empresa, que sempre foi a Clínica Acuvida, Só mudamos realmente de endereço. E desde então, desde final de 2017, a gente está aqui no Centro Clínico Sudoeste. E o mais curioso de tudo isso foi que, ao procurar um espaço, eu queria aqui no Centro Clínico Sudoeste, perto da minha casa, E foi quando já estava tudo certo dentro da imobiliária, e ela me contou que a loja, a sala aqui, era de um acupunturista, o Dr. Gu, que ele é bem conhecido. E aí eu me interessei em conhecê-lo, Perguntei para a moça da imobiliária se eu poderia conhecê-lo, e conheci diretamente, conversei com ele. Desde então as energias bateram,
e ele quis fazer diretamente, sem imobiliário, e foi desde então a gente foi se aproximando. Eu estava lá sempre buscando também conhecimentos com ele, mas em 2018 ele acabou falecendo e eu conheci os filhos, né? Um deles é um acupunturista que eu acho que, como tudo, eu acredito muito em energia. Foi tudo muito direcionado, né? Então foi para o local certo, com as pessoas certas, porque foi muito importante, é muito importante para a minha carreira estar junto com essa família, né? Que tem um acupunturista de renome, que ele era responsável pela faculdade onde eu fiz o curso lá na China. Então eu não acredito em nada por acaso. É muito importante para mim ter essa família por perto, onde a gente faz trocas de conhecimento, já pensamos em vários projetos juntos, então é um marco muito importante na minha carreira. Bom, e aí foi isso, a gente tocou a empresa, né, durante todo esse tempo, teve um marco da pandemia que, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu conciliar e levar a empresa adiante, mas no ano passado, em 2022, a gente resolveu romper a sociedade, até mesmo porque ela estava com outros projetos de vida, né? A minha sócia, a Rayana, que era nutricionista, e também porque ela passou por um problema de saúde, então é aquele momento onde a pessoa precisa olhar mais para si, né? Então realmente ela decidiu seguir outros rumos, até mesmo porque ela já trabalhava, ela é servidora pública, resolveu dar prioridade a esse trabalho. Mas de sócia, ela passou a ser paciente, então até hoje, até mesmo por esse problema de saúde, ela faz o tratamento aqui comigo e graças a Deus está tudo bem, está ótima e seguindo a sua vida tranquilamente. Então em 2022 a gente fez essa mudança da empresa, né, de acupuntura e nutrição para clínicas de terapias integrativas, mas já era uma mudança que eu gostaria de fazer, até mesmo porque no nosso espaço a gente subloca para outros profissionais da saúde. Então, deixar a Acuvida, clínica de terapias integrativas, a gente sente que abrange mais todos esses profissionais e não só o meu trabalho. Mas dentro do meu trabalho eu também quis tirar, que aí eu acho que é um marco também dentro da minha carreira, de toda a experiência que eu tive durante todos esses anos, que é justamente a pessoa que me procura. Normalmente a técnica mais procurada é a acupuntura, mas a medicina chinesa tem diversos recursos. Então eu quis tirar apenas essa técnica, a acupuntura, e trazer clínicas de terapias integrativas exatamente por isso. Porque para que as pessoas entendam que a medicina chinesa é muito mais ampla do que isso. E que o mais importante é que a pessoa chegue até mim, me conte todos as suas queixas, entender todo o seu quadro, para a partir daí eu utilizar todos os recursos, todas as técnicas, né, que a medicina chinesa pode oferecer, além das terapias complementares que eu gosto de trabalhar, que são os florais de bar, a aromaterapia, as ervas, né, através dos chás. Então tudo isso é muito importante porque meu foco é o resultado e não a técnica em si. Então, conhecendo o paciente, dá pra gente saber o que vai ser melhor para aquele quadro. Então também às vezes a pessoa tem uma certa fobia, um certo trauma com a acupuntura, então tem como a gente trabalhar com outras técnicas que não utiliza a agulha e que tem também uma ótima eficiência. Esse foi um breve resumo da minha carreira, desse meu tempo de profissão, que hoje eu tenho muito orgulho, fico muito feliz de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vou evoluir, tenho muito a crescer, a evoluir, a estudar também para proporcionar aos meus pacientes o melhor resultado, o melhor atendimento. Então, se você quiser acompanhar mais um pouco de perto essa minha história, acompanhe a nossa nova série aqui do Instagram, que vai ser 10 anos em 10 dias, onde cada semana eu vou explicar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada etapa dessa minha trajetória.